Gente, vocês viram como o nosso cenário hoje tá verde? Tá uma floresta. Não tá lindo, Claudiane? Tá Bom dia. Bom dia, André. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, ela tá aqui porque a gente resolveu trazer como tema no nosso programa as plantas para vasos grandes. Porque tem plantas específicas para isso que pode ser plantada em vasos, né, Claudiane? Sim. Conta pra gente o que você separou aqui que são plantas específicas para isso. Então, assim, eu quis mostrar um pouco de espécies que às vezes as pessoas muito térreo em jardim e não pensam na possibilidade de vasos. Então, aqui a gente tem um volume, que é uma dracena. Nossa, e é grande! Então, quando a gente planta no vaso, é legal a gente escolher um tamanho que você queira, que seja proporcional ao espaço, porque no vaso ela vai demorar mais para crescer. Então, o ideal é você já analisar o espaço físico, circulação, para você colocar um tamanho já específico que fique proporcional ao vaso. Entendi. E analisando também incidência de luz, né? Que é o mais importante, que é sombra, sol e iluminação natural. Ai, bacana. Em relação à palmeira... Olha, a gente tem uma palmeira que você pode plantar em vaso. É uma palmeira de porte pequeno e tem um leque bem grande das palmáceas e só ficar atento a plantar mesmo, usar de porte pequeno, porque porte grande a gente não vai ter essa estrutura, não vai ser uma planta estruturada, já com madeira, com um tronco encorpado e as folhas numa proporção que desenha uma planta já adulta. Uma palmeira de porte grande, se você pegar uma palmeira nessa altura, que é média de 3 metros, ela vai ser basicamente folhas, então não vai ter toda essa estrutura. Não precisa ter preocupação de o quanto ela vai crescer, porque toda planta no vaso vai limitar a raiz. Então, essa que seria a minha pergunta da raiz. Porque essas plantas de vasos grandes, a gente pensa que tem uma raiz muito grande. Ela até tem no chão. Então, assim, a planta, para ela crescer, a raiz precisa crescer e vice-versa. Não vai existir uma planta grande com raiz pequena e uma planta pequena, a raiz pequena e a planta grande. Então, é proporcional. Por isso, a escolha já de uma planta que tem uma estética legal, o que a gente quer, porque no vaso ela nunca vai desenvolver como no chão, porque não vai ter espaço. Legal, mas assim, até porque quem vai plantar uma árvore, né? Uma dracena ou uma palmeira como essa, imagino que seja num ambiente menor e que queira que ela esteja num volume menor também, que se fosse na terra. É mais ou menos assim a conta. Eu acho que o legal é você ter um bom senso para você ter uma proporção legal, para você ter uma harmonia entre a planta e o vaso. Independente do estilo do vaso, porque isso é muito pessoal e é muito o gosto, né? Amplo também. Então você pode escolher um vaso colorido, um vaso rústico, um vaso mais elaborado, mais requintado. Que super rola. Eu acho que assim, tem que ter, o mais importante é essa harmonia entre planta e vaso, vaso e planta. Só para dar um exemplo, isso aqui é uma dracena, todas essas plantas são da família das dracenas. Então a gente tem a verde, que é bem indicado para interior, a rajada já é para sol e por aí vai. Não precisamos só ficar limitado a flores para ter um colorido. Você vê que tem coloridos extraordinários ali, né? Numa sala, olha. E que as plantas são assim, não é efeito de estufa. Isso é legal porque assim, quando você for escolher a sua espécie de dracena, por exemplo, ou a sua palmeira, entender onde que você vai plantá-la. Porque algumas gostam mais de sol, outras gostam mais de sombra, outras gostam mais de chuva, outras não. Então tudo isso tem que ser avaliado com um paisagista para poder escolher a certa. Isso é o mais importante que eu falo muito, respeitar a espécie. Parece um pouco óbvio. Parece óbvio, mas as pessoas, o que mais erra nisso, sabe como, André? Elas chegam num local que vende plantas e se apaixonam. E no impulso de ter aquela planta, porque realmente é apaixonante, ela leva para casa. Aí ela fala, eu tenho um canto, mas ela não analisa o canto com a vegetação. É o primeiro erro. O segundo erro é você não verificar o tamanho da planta em proporção ao vaso. Não como ela vai ficar, mas na hora de plantar. O vaso tem que ser bem maior que o torrão da planta. Para quê? Para que a gente tenha que ter uma terra com qualidade, para que essa raiz que vem no torrão, no vaso que você compra, para que ela possa soltar essas raízes. Isso vai ser a saúde e o tempo útil da planta. Por isso que é importante um profissional especialista para tirar tudo isso. É bem indicado, porque você vai comprar uma planta
2 metros, 3 metros? As plantas elas são resistentes, se você molhar, né? Mas se você não escolher, não respeitar a espécie dela, planta de sombra na sombra e sol no sol, ela vai ter um prazo de validade. Ela não vai ser uma planta perene. Ela vai descaracterizando, ela vai ficando vulnerável à praga, até a ponto de morrer mesmo. Legal. Gente, ela preparou aqui também pra gente um jasmim. Ai, eu sou apaixonada por Isso, tem perfume. Tem perfume, é uma árvore extremamente ornamental. A gente usa muito em paisagismo, tanto no jardim quanto em vasos, em floreiras. E é uma dica bem legal também, porque por essa necessidade, superaquecimento, esse desespero por verdes, é uma tendência bem crescente trabalhar com paisagismo, vasos com árvores. Ai, posso sentir o cheirinho dele aqui? Dá, Pode. Será? Inclusive essa tá com flor, uma acho cor que ela linda. não vai. Ai, que lindo. Mas só de você chegar perto, você já... Será que eu consigo? A flor já exala o perfume. Ai, flor de jasmim, né? Que cheirosa. É uma árvore super retrô. Isso é mais pra fora do que dentro de casa? Como é que é? Isso. Cuidar dela. É o mesmo sistema, é a mesma coisa. Ela até vai durar um tempo, se for temporário, se você quiser pôr dentro. Ela dura um tempo, é temporário, porque ela é uma árvore de sol. Até pra floração dela, precisa do sol. Então, ela precisa do sol. Legal no jardim. Mas o que é bacana, que dá para as pessoas em casa entender, quando pensa em um jasmim, pensa que tem que ser na terra, que é uma árvore. Isso. Não, dá para plantar no vaso, e não saber cuidar. Não só o jasmim, qualquer árvore, frutíferas. Tudo dá no vaso. Também é uma coisa legal, que também é uma tendência também crescente, porque... Hoje a gente vem de uma cultura que é difícil você ter um sítio, a casa da avó. Então tem muitas crianças que não conhecem o que é uma jabuticabeira, ir lá colher o fruto. Árvore. É muito bom, né? A harmonia que dá, humaniza o espaço, dá aconchego, fica mais fresco. E Claudiane, o que é essas plantinhas aqui que eu vi que você Isso colocou aqui é na palmeira? É um acabamento no pé. É uma opção, tá? Você compra e coloca e como ela se cria? Junto, planta na terra, tudo junto? Planta junto. Como o jasmim é uma questão de projeto. Como o jasmim ele tem o tronco limpo e a palmeira também, então é só para dar um volume, não é... Entendi. Né? Não vai prejudicar na cultura e nem favorecer. Aí, para não tampar muito vaso, mantém-se, faz uma poda. Ou pode ter pedrinha, pode ter casquinha. As pedrinhas brancas a gente vê muito pode bem. fazer o acabamento que quiser. Do jeito que quiser, né? Gente, muito bacana. Não ficou lindo aqui nosso cenário? Podia deixar, né? Com que aí eu falei, olha, ali naquela palmeira, quando a gente vê uma palmeira, já não pensa na praia? Que a gente vê bastante, né? Esse tipo remete, né? Remete. É muito indicado para piscina, né? Sim, piscina fica muito legal, se conversa bem. Eu acho. E falar uma coisa também que é importante, Andréia, é a rega. O excesso de água é tão prejudicial quanto a falta. É desesperador quando a gente vende. Quer cuidar tanto. E o cliente liga, meu vaso está escorrendo. Eu nem indico colocar o prato embaixo. Eu gosto de pôr o rodízio para você poder deslocar para fazer a limpeza embaixo e não vir a manchar o chão. Mas o prato que coleta água é algo que eu nem indico, porque a pessoa sabe que tem um prato, ela já dá uma relaxada em relação à água. Então, gente, bem claro, o vaso vazou, a água tem excesso. Então, reduz. E usar também o bom senso, o vaso no sol vai requerer mais água, na sombra menos. Ter um carinho, assim, um respeito pela planta, porque a planta meio que... A planta fala com a gente. Se você olhar para ela, ela reclama se está com sede, ela reclama se está com excesso de água. O excesso de água, ela vai amarelar as folhas, vai mudar... E tem a dengue também, que é um perigo danado, né? Sim, sem falar na dengue, né? Que é um perigo. Sim. Obrigada, tá? Obrigada você pelo convite. Ai, uma delícia, né? Poder receber. É sempre bom falar dar umas dicas e falar de verde, para incentivar as pessoas a ter verde em casa. Isso é muito bom, isso Com é certeza. vida, plantar é vida. Muito obrigada. Obrigada por ela ter vindo nessa manhã e deixado nosso destaque ainda mais lindo e verde.